Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. No programa de hoje, nós vamos tratar sobre o projeto de lei que altera a Lei de Arbitragem. O projeto de lei 406 de 2013 do Senado, que já foi aprovado pelo Senado, foi encaminhado para a Câmara dos Deputados e recebeu lá a numeração de 7.108 de 2014. Nesse projeto foram apresentadas 9 emendas e você vai conhecer aqui no programa de hoje o conteúdo de cada uma dessas emendas. Então fica com a gente e confira as possibilidades de mudança da Lei de Arbitragem. Começa agora o Momento Arbitragem. Muito obrigado por sua audiência, sou Asdrubal Júnior. Hoje estamos aqui, numa bela manhã de domingo, dia 27 de abril, para a gente tratar sobre as 9 emendas apresentadas ao projeto de lei 7.108 de 2014, que é o mesmo projeto de lei 406 do Senado, que chegou na Câmara e recebeu uma nova numeração. Essas 9 emendas apresentam ideias importantes para fazer uma alteração do texto proposto para a revisão da Lei de Arbitragem. Mas antes da gente falar dessas ideias, vamos falar um pouquinho e rapidamente sobre o que é o projeto de lei 7.108 de 2014 e o que ele pretende alterar na Lei de Arbitragem. A princípio, mantém a espinha dorsal da Lei de Arbitragem, os seus princípios, os seus valores estão conservados. O que ele traz é uma amplitude maior da Lei de Arbitragem e algumas facilidades na atividade operacional da arbitragem. O projeto de lei 7.108 de 2014 dá mais amplitude à arbitragem e também simplifica a utilização da arbitragem. Por exemplo, amplia a arbitragem para as relações de consumo, resguardando ao consumidor o direito de iniciativa. Amplia também a arbitragem para as relações de trabalho, para os dissídios individuais. Contudo, reserva a utilização da arbitragem para aquelas demandas que envolvam cargos de alta gestão. E também, e sobretudo, o tema talvez mais significativo, amplia a arbitragem para as relações que envolvem a administração pública direta e indireta, as contratações com a administração pública, transcendendo aquelas regras específicas que anteriormente permitiam, em alguns casos, a utilização da arbitragem com a administração pública, para dar agora uma amplitude bem maior do que antes. E além disso, cria a carta arbitral, que é um documento que o árbitro se comunica com o juiz público quando é necessário alguma medida que use a força do Poder Judiciário, facilitando essa comunicação e o desenvolvimento dos procedimentos necessários para a boa aplicação da arbitragem, e também cria tutela com mais clareza as medidas de urgência na arbitragem, entre algumas outras pequenas alterações que envolvem a questão societária também. Então fica aqui com a gente que a gente vai tratar agora sobre as 9 emendas que foram apresentadas, alterando com sutileza alguns desses detalhes importantes. Vamos ver a primeira emenda? A primeira emenda foi apresentada pelo deputado Laércio Oliveira e ela altera o parágrafo 3º do artigo 2º do texto proposto no projeto 7.108. Diz o seguinte, que as arbitragens que envolvam a administração pública serão sempre de direito e respeitarão o princípio da publicidade, observado o sigilo de informações comerciais e restritas dos particulares envolvidos. Então, o que diz essa alteração proposta? Diz especificamente que, além de ter o princípio da publicidade, que estava previsto na redação original do projeto de lei 7.108, ele dá uma restrição a isso, resguardando informações de caráter confidencial, comercial, no que concerne aos particulares envolvidos e não no que concerne à administração pública. Então é um ajuste fino do texto proposto que me parece salutar, positivo, e acredito que não terá muita dificuldade de ser aprovado, talvez com uma ou outra modificação de redação. A segunda emenda, a emenda número 2, apresentada também pelo deputado Laércio Oliveira, diz o seguinte: altera o artigo 31, parágrafo 1º, que diz: nas arbitragens conduzidas em virtude de contratos celebrados pela administração pública, a sentença arbitral poderá determinar a rescisão do contrato. Parágrafo 2º, na hipótese prevista no parágrafo 1º deste artigo, a sentença arbitral deverá, observada a legislação em vigor, decidir
dentre outros fatores, sobre 1. A existência de causa que justifique a rescisão. 2. O direito das partes a eventuais indenizações, inclusive quanto a perdas e danos, investimentos não amortizados e lucros cessantes. 3. A forma e mecanismos de garantia da continuidade da prestação de serviços essenciais. E 4. A forma de reversão de bens públicos ou da ocupação de bens e imóveis utilizados na execução do contrato. Esse dispositivo é bem importante ser comentado, porque ele traz o detalhamento do que pode fazer a sentença arbitral quando envolver conflito tratando sobre questões da administração pública e particulares. Na redação original não havia nenhum disciplinamento sobre como fazer. Claro que, não havendo disciplinamento, subentendia-se que o árbitro poderia decidir tudo aquilo que lhe permitia para resolver o conflito no seu todo. Mas claro que a interpretação posterior que poderia vir em decorrência disso colocava em algum risco que uma sentença pudesse ser invalidada por ter avançado sobre questões mais delicadas que a lei não autorizou expressamente. Dentro da lógica do princípio da legalidade envolvendo a administração pública, em que você pode fazer só aquilo que a lei expressamente determina, então talvez seja feliz mesmo que haja um disciplinamento com um pouco mais de minúcia, permitindo claramente o que o árbitro pode fazer nos processos que envolvam a administração pública e assim aparando arestas e dando a ele uma legitimidade e um poder mais efetivo para poder solucionar o conflito na sua inteireza. Essa alteração é bem importante porque altera o artigo 79 da Lei 8666 de 93, que é a lei que regula os contratos administrativos e as licitações públicas, deixando inequívoco que efetivamente deve constar nas licitações e objetivamente nos contratos administrativos que decorrerão dessas licitações na medida em que isso estiver tutelado e previsto no edital. E o que diz então essa redação proposta? Diz o seguinte, alterando o inciso 5 do artigo 79, decidida em juízo arbitral na forma da Lei 9.307 de 23 de setembro de 1996. Então veja que aí ele vai lá na lei das licitações e dos contratos administrativos e coloca expressamente que a solução será por sentença arbitral decorrente da aplicação da Lei 9.307 de 96, deixando à margem de qualquer dúvida a utilização da arbitragem nos contratos administrativos. Tem uma outra proposição importante, aqui altera o artigo 39 da Lei 8.987, que diz o seguinte: o contrato de concessão, que é a Lei das Concessões, contrato de concessão poderá ser rescindido por iniciativa da concessionária no caso de descumprimento das normas contratuais pelo poder concedente, mediante ação judicial especialmente intentada para esse fim ou por decisão arbitral na forma da Lei 9.307 de 23 de setembro de 96. Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput deste artigo, os serviços prestados pela concessionária não poderão ser interrompidos ou paralisados até a decisão judicial transitada e julgado ou até a decisão arbitral. Então veja que também na lei das concessões ele vem fazendo uma alteração cirúrgica importante para harmonizar o ordenamento jurídico, tanto o ordenamento da lei das contratações administrativas, quanto da lei das concessões, quanto da lei de arbitragem, todos estarão em harmonia, dizendo a mesma coisa, sintonizando que sim, poderá ser resolvido os contratos com a administração pública pela Lei 9.307 de 96, ou seja, por arbitragem. Vamos agora para o texto da próxima emenda, a emenda número 3. Essa emenda altera o parágrafo 5º do artigo 4º do projeto de lei. E diz o seguinte: nos contratos, convênios e demais avanças celebradas pela administração pública, a cláusula compromissória deverá estar prevista no respectivo edital e no instrumento contratual. Parágrafo 6º. Nos contratos, convênios e demais avanças celebradas pela administração pública, atualmente em execução, poderá ser incorporada a cláusula compromissória mediante aditivo celebrado na forma da lei. Então veja que interessante, ele elimina dúvidas operacionais que estariam ainda mal resolvidas no projeto, no texto original. Por que mal resolvidos? Porque ele era
apenas lacunoso. Dizia que cabia a arbitragem sem entrar em detalhes como seria feito, e depois o cumprimento disso poderia levar a desdobramentos perigosos, até para a boa instituição da arbitragem. Então ele diz o seguinte: deve estar previsto no edital. E aí, previsto no edital, com a redação da própria cláusula prevista, deve estar previsto depois no contrato que vai ser subscrito pela parte vencedora. E mais à frente, melhor dizendo, naqueles contratos já existentes que não tenham sido previstos, poderá ser feito um aditivo prevendo a arbitragem, desde que naturalmente as partes anuam com isso. Então, essa possibilidade existe e dá uma amplitude ainda maior à utilização da arbitragem na administração pública. Por que ainda maior? Porque além de poder utilizar a arbitragem nos novos contratos, poderá utilizar a arbitragem nos contratos que já foram celebrados antes da mudança da lei e que naturalmente decorram, se prolonguem no tempo, possam ser prorrogados ou tenham um grande tempo de vigência, e aí, mediante um aditivo, poderá ser incluída a utilização da arbitragem. Então, uma boa novidade para a arbitragem é essa. Vamos agora para a próxima emenda, a emenda número 4, que mexe no parágrafo 1º, 2º e 3º do artigo 5º do projeto de lei, que diz o seguinte: parágrafo 1º, a adoção de regras de órgão arbitral institucional ou entidade especializada, quando a administração pública for parte, será devidamente justificada, podendo o edital, contrato ou demais instrumento no qual figure cláusula compromissória, já estabelecer a submissão da arbitragem a tais regras. Parágrafo 2º, o órgão arbitral, institucional ou entidade especializada referida no parágrafo 1º deste artigo deverá ter comprovado experiência e notoriedade na regulamentação e condução de arbitragens. Parágrafo 3º, a cláusula compromissória constante de edital, contrato ou outro instrumento celebrado pela administração pública deverá obrigatoriamente prever a forma convencionada para a instituição da arbitragem, observado o disposto no artigo 6º desta lei. Essa alteração é bem interessante, embora tenha alguns aspectos relativamente polêmicos aí também. Mas ela é interessante porque ela diz que você pode adotar as regras de um órgão arbitral institucional, desde que justifique a utilização. Essa justificativa notoriamente deve estar baseada, pautada na experiência, na qualidade desse regulamento do órgão arbitral institucional, e aí por aí será o fundamento provável para que se utilize a adoção dessa regra, e não a utilização de uma regra específica prevista na cláusula compromissória. Mas a princípio o caminho natural é que se estabeleça na cláusula compromissória a adoção da regra que deve dirigir o desenvolvimento da arbitragem naquele caso. Isso é bem importante também para a sociedade, para o cidadão, para a administração pública, porque assim, independente da Câmara de Arbitragem que for desenvolvida, ela pode ter uma regra só, dando mais clareza, mais transparência e facilitando a vida dos advogados, daqueles que vão estar em demandas com a administração pública em processos dessa natureza, porque saberá que terá uma regra padrão em todas as relações que envolvam isso, salvo particularidades devidamente fundamentadas, como dito aqui no parágrafo 1º. O parágrafo 2º diz que o órgão arbitral institucional, entidade referido no parágrafo 1º, deverá ter comprovado experiência. Isso é procurando preservar que a administração pública utilize instituições idôneas, instituições experientes, qualificadas já por um lastro de atuações e que naturalmente não estará diante de aventureiros que poderão conduzir de forma atrapalhada o procedimento de arbitragem, colocando em risco o próprio dinheiro público e naturalmente o interesse da sociedade. Então parece salutar também que algum cuidado se tenha na escolha dessa entidade para que ela tenha lastro técnico, conhecimento, notoriedade, respeitabilidade e credibilidade para que possa desenvolver esse procedimento. O parágrafo 3º assenta que a cláusula compromissória, constante do edital, contrato ou outro instrumento, deverá obrigatoriamente prever a forma convencionada para a instituição da arbitragem, e isso é exatamente procurando preservar e dar uma unidade de atuação e de tratamento nos conflitos que envolvam a administração pública, e ali ele está prevendo na cláusula compromissória, o que não significa dizer que não possa ter sutilezas, diferenças de um lado e de outro, mas que naturalmente isso dá
um tratamento com mais unidade e, a princípio, incorpora mais qualidade ao desenvolvimento da arbitragem. Portanto, nós vimos que até aqui as emendas apresentadas não são nocivas para a boa arbitragem. Elas procuram entrar em algum detalhamento para preservar o interesse público, para preservar a administração pública e a coisa pública, mas ao mesmo tempo para procurar dar mais efetividade, tornar mais operacional e evitar os riscos de que amanhã as regulamentações administrativas poderiam colocar em risco o próprio sentido que se pretendeu dar nesse projeto de lei 7.108, que é a ampliação da utilização da arbitragem para a administração pública. Vamos agora ao texto da emenda número 5. Na emenda número 5, o artigo 1º do projeto, que altera o artigo 1º da lei de arbitragem e prevê lá no parágrafo único o seguinte: a administração pública, direta e indireta, poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis, inclusive aqueles decorrentes de contratos, convênios ou demais instrumentos de relacionamento com o particular. Então ele está deixando claro, explícito, aparando qualquer dúvida de que pode ter mesmo a utilização da arbitragem nos contratos da administração pública envolvendo particulares, para não ficar qualquer dúvida de interpretação posterior de algum doutrinador que diga que aquela não significava necessariamente isso. Então aqui ele deixa explícito, quando a gente fala de administração pública, quanto mais expresso melhor, mais segurança jurídica gera para todo mundo. Vamos falar agora da emenda número 6. Essa emenda foi apresentada pelo deputado Silvio Costa. Ela já entra num aspecto bem mais delicado, e aí há que se fazer uma leitura mais cuidadosa. Ela altera o artigo 18 da lei de arbitragem. O artigo 18, segundo essa proposição, diz: o árbitro é juiz de fato e de direito, e a sentença que proferir não fica sujeito a recurso ou a homologação pelo Poder Judiciário, ressalvado o direito das partes convencionarem sua revisão por outro árbitro, tribunal ou câmara arbitral. Bom, o que está dizendo aqui? Está dizendo que é possível estabelecer na convenção de arbitragem, ou seja, convencionado pelas partes, estabelecer uma revisão da sentença arbitral. E já se tinha notícia de alguns procedimentos de arbitragem que estava convencionado essa possibilidade de revisão. Essa previsão pretende incluir aquilo que algumas convenções de arbitragem já vinham fazendo, que é permitir a revisão da sentença arbitral por outros árbitros ou por outro tribunal arbitral. Naturalmente, com a preocupação de dar ainda mais amplitude e segurança. É polêmico? É polêmico porque efetivamente está alterando com uma situação que se compreendia de ser uma sentença única. Mas se é vontade das partes, se as partes estabelecerem assim, previamente, não é posteriormente, previamente, que efetivamente terá uma sentença e que essa sentença poderá ser submetida a uma revisão de outro tribunal arbitral ou por outros árbitros, de forma absoluta e definitiva dessa última vez, então também não há que se falar propriamente em algo que seja ilegal ou alguma coisa que afronte os princípios da arbitragem. Então não é uma mudança infeliz, ela é um pouco mais polêmica, mas é uma mudança para se refletir com serenidade. Vamos falar agora da emenda número 7. A emenda número 7 altera o parágrafo 1º do artigo 14. As pessoas indicadas para funcionar como árbitro têm o dever de revelar por escrito nos autos da arbitragem, antes da aceitação da função, qualquer fato que denote dúvida justificada quanto à sua imparcialidade e independência. Bom, isso já acontecia na prática, o árbitro tem mesmo que fazer esse dever de declaração, ele tem que informar tudo aquilo que poderia apontar alguma dúvida sobre a sua imparcialidade, e isso, esse dever de revelação, ele já tinha que realizar. O que ele está deixando aqui é explícito isso, expresso isso, para que não haja nenhuma dúvida e que naturalmente dê mais segurança jurídica ao procedimento de arbitragem. Vamos falar agora sobre a emenda número 8, também proposta pelo deputado Silvio Costa. Ela faz uma alteração no artigo 5º-A que está previsto no texto original do projeto de lei 7.108.
E ela diz nessa alteração o seguinte, e isso é bastante polêmico: as arbitragens que envolvam valores superiores a R$ 1 milhão deverão ser realizadas obrigatoriamente no âmbito de um órgão arbitral institucional ou entidade especializada, os quais deverão possuir os seguintes requisitos mínimos: regulamentos com registro em cartório ou órgão de registro do comércio, previsão em regulamento de um órgão interno para revisão de decisões que tratem do exato cumprimento do próprio regulamento, mecanismo para recebimento das reclamações das partes e controle do número de arbitragens realizadas e das reclamações apresentadas contra o árbitro para fins de apresentação interessado na indicação de árbitro. Por que eu digo que ela é polêmica? Primeiro, porque ela entra em uma seara que sempre foi um dos predicados da arbitragem, que é a liberdade de escolha das partes, dando às partes plena autonomia para escolher quem vai arbitrar, com plena liberdade, entendendo que elas são pessoas capazes, esclarecidas e têm condições perfeitamente de escolher com plena liberdade quem vai arbitrar. E aqui ele dá uma restringida nesse direito de escolha, nessa liberdade, porque ele define que a partir de um determinado piso, que é um piso bem baixo, diga-se de passagem, R$ 1 milhão, estamos falando em um valor escrito em uma lei, que amanhã esse valor vai ser ridículo, porque a inflação vai corroendo esse valor, então hoje já é baixo, amanhã será ridículo. Então isso é bastante preocupante. Penso que isso não deveria existir efetivamente. Restringir essa liberdade, não. Criar alguns outros mecanismos que se possam permitir algum tipo de controle interno, né, de gestão e controle interno, pode ser salutar, mas interno, e não mais do que isso, porque o restante deve caber o controle externo pelo Poder Judiciário naquilo que macula a validade da arbitragem, mas não no que avança sobre o seu teor, sobre o seu conteúdo, mas apenas naquilo que macula a liberdade de escolha, a autonomia da vontade das partes e efetivamente as regras e os princípios que orientam o devido processo legal de arbitragem. Então, respeitado tudo isso, o conteúdo deve ser preservado, e interferir no direito de escolha das partes é alguma coisa que vai na contramão da boa arbitragem. Então, nesse ponto, eu sou contra esse projeto. Acho que nessa parte ele não foi feliz e essa emenda não deveria ser aprovada. Vamos em frente agora para finalmente chegarmos à emenda número 9, a última emenda apresentada a esse texto, também pelo deputado Silvio Costa. E ela vai alterar o artigo 24, parágrafo 2º da Lei de Arbitragem, dizendo o seguinte: parágrafo 2º, o árbitro que divergir da maioria deverá declarar seu voto em separado por escrito. É uma alteração sutil, e que a lei anterior já previa, o texto original já prevê que o árbitro poderia declarar em separado a sua conclusão quando divergir da maioria. Ela apenas está deixando explícito que ele deverá declarar, então tirando uma faculdade para colocar um dever. Então a sutileza é apenas essa, de poderá para deverá alterar, fazer em separado o seu voto quando divergir da maioria. Não vejo maiores complicações nem prejuízos nisso, apenas dará um trabalho a mais para o árbitro, mas pode ter uma relevância sim, eventualmente numa discussão anulatória lá na frente, porque a divergência que o árbitro pode ter em relação à solução dada pela maioria dos árbitros pode estar assentada exatamente em algum fundamento que seria próprio e típico da ação anulatória. Então tem uma certa relevância, me parece salutar a proposição. Então é isso, pessoal. Essas são as 9 emendas apresentadas para o projeto de lei 7.108 de 2014, que é o mesmo projeto de lei 406 lá do Senado, que recebeu nova numeração, que está tramitando em regime de prioridade, já está indo para a Comissão de Direito do Consumidor para tratar também numa comissão única, uma comissão especial que foi criada, reunindo várias comissões para dar mais celeridade a esse encaminhamento. E a gente continua acreditando firmemente que esse projeto tende a ser aprovado ainda em 2014. Estamos na torcida, acho que as alterações de um modo geral não foram ruins, as emendas também não são ruins, são positivas, dando um pouco mais de segurança na arbitragem perante a administração pública, e com a ressalva do que a gente falou ao longo do programa, me parece que a coisa pode ser aprovada sem trazer maiores complicações para a arbitragem. Então é isso. Você gostou do nosso programa? Compartilha nas suas redes sociais, divulga, comenta.
manda suas perguntas, dúvidas e sugestões de pauta. Estarei aqui contigo toda segunda e quinta no Momento Arbitragem. Mais uma vez, muito obrigado por sua audiência. Até o próximo programa. Um abraço.